E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre registros precários e registros paroquiais. É um tema que nós já abordamos aqui no YouTube, mas que sempre desperta muita curiosidade. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para a origem da propriedade no Brasil. Nos primeiros anos em que o Brasil foi colonizado, o que havia era a distribuição de cartas de sesmaria. A sesmaria ela não se confunde com o direito de propriedade, tá? E durante o período do Brasil colonial, ao menos no âmbito rural, não se conhecia a propriedade. O que se conhecia era o direito de sesmaria. Quando a nossa Constituição de 1824 foi promulgada, após a independência que ocorreu em 1822, foi proibida a concessão de novas cartas de sesmaria, mantidos os direitos daqueles que detinham as cartas vigentes. Tá? O que é o detalhe da sesmaria? Quando você recebia uma carta de sesmaria, você tinha que confirmar ela, tinha que cumprir as obrigações que ela trazia consigo. Basicamente, eram duas obrigações, tá? A de medir e demarcar a sesmaria, através de um mapa e um memorial tão moderno quanto a tecnologia da época permitisse. Esse tipo de atividade geralmente era desempenhado por engenheiros militares, topógrafos militares, cartógrafos, dentre outros, tá? Que gerava um custo, na maioria das vezes, bem elevado. E, além dessa obrigação, você tinha a obrigação de torná-la culta, de cultivá-la, de produzir, de explorar essa área de sesmaria. Essas sesmarias que estavam sendo exploradas, que foram medidas e demarcadas, quando promulgou a nossa Lei de Terras de 1850, elas foram recebidas como se propriedade fossem. Por quê? Porque foi dispensada a necessidade de revalidar ou confirmar essas sesmarias. Aquelas sesmarias que estivessem produzindo, mas que, entretanto, não tivessem sido medidas, poderiam aproveitar a brecha trazida pela anistia da Lei de Terras de 1850 e serem regularizadas através da sua medição e um procedimento que seria a revalidação, ok? Ponto. Isso no que diz respeito às sesmarias. Então, se ela não passou por esse procedimento de revalidação, de confirmação, se ela não foi medida demarcada, se ela não se encontrava sendo explorada, ela é um direito que pereceu, caducou ao longo do tempo porque caiu em comisso, certo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Havia também, porque nesse período entre 1824, tá? E no período até 1850, não se concedia propriedade, não se concedia sesmaria. Se instalou o que a gente chamava de regime de apossamentos, onde as pessoas comercializavam posses de terra por simples escritura particular de compra e venda. Aquelas pessoas que haviam feito um escrito particular de compra e venda, que recolheu o imposto de transmissão sobre bens, tá? Que na época era a CISA, um imposto que era similar ao que é o ITBI hoje, elas também tiveram a oportunidade de medir e demarcar suas posses de terras. Beleza? Também os ocupantes de posse de primeira ocupação, que é aquela pessoa que não comprou de ninguém. Nós vamos lembrar que haviam grandes extensões de terras devolutas, restituídas pela coroa portuguesa, a coroa do Brasil, quando da independência. Então, essas pessoas que se encontravam ali nessas posses, elas tinham que passar pelo que a gente chama de rito da legitimação, que era o rito trazido pela Lei de Terras de 1850 e por seu decreto regulamentar. Eu vou simplificar para vocês, tá? Porque o rito em si, ele é longo. Eu descrevo detalhes desse rito e desse procedimento no meu livro, Regularização Fundiária Rural de Terras Devolutas Rurais, História, Teoria e Prática. Se você quiser adquirir, já está à venda, inclusive no Mercado Livre. São mais de 400 páginas abordando o tema. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, de onde você pode comprar esse livro no Mercado Livre e receber ele autografado na sua casa. Por quê? Porque o tema é muito extenso. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui sem que fique cansativo. Resumindo, quem ia legitimar uma posse tinha que procurar um juiz comissário de terras, apresentar uma petição a ele. Essa terra seria medida, demarcada por um agrimensor habilitado, uma cópia
dessa sentença que homologaria a medição e demarcação seria enviada para a repartição provincial de terras públicas. Naquela época nós não tínhamos estado, nós tínhamos províncias, e de lá para a repartição geral no Rio de Janeiro, e de lá seria expedido um título de reconhecimento de domínio. Tá? Então, esses títulos que reconheciam o domínio, eles eram expedidos pela repartição geral de terras públicas após a sentença homologatória da demarcação. Lembrando que essa sentença homologatória da demarcação por si só já assegurava o reconhecimento da propriedade, e esse título ele era ato meramente formal, diferente do que acontece hoje em dia, ok? Bom, até aí, Antônio, eu entendi. Parece que tinha todo um sistema de regularização fundiária que você falou, mais os registros paroquiais. Então, no intuito de organizar o nosso sistema, o então imperador Dom Pedro II resolveu fazer um cadastro declaratório, tá? Um cadastro estatístico de quê? De todas as sesmarias que haviam sido confirmadas, das sesmarias revalidadas, das sesmarias plenas, que é aquelas que a gente falou lá no início, tá? Das propriedades que haviam sido adquiridas por recolhimento do imposto de cisa, dos imóveis que eram posse de primeira ocupação ou simples ocupação e das terras devolutas existentes. Então, para isso, ele criou um registro declaratório e estatístico. Tá? Esse registro declaratório e estatístico funcionava da seguinte forma: os párocos das igrejas, das paróquias, iriam no dia da missa de domingo, que era quando toda a população se reunia, avisar os fiéis de que era necessário declarar suas terras. Nessa declaração, eles iriam expressar a área que eles acreditavam que o imóvel possuía, o nome do possuidor, se era casado, se era solteiro, tá? E de quem ele havia adquirido, fazendo menção aos documentos anteriores. Essa declaração era firmada em 3 cópias. Uma voltava para a parte, outra ficava no livro da paróquia e outra ia para a repartição de terras públicas. O que o governo queria com essa estatística? Saber onde havia maior concentração de terras possuídas e exploradas não devidamente documentadas, para que ele pudesse instaurar as campanhas de legitimação de posse. Quando você provocava um juiz para legitimar sua posse, ele, além de intimar seus vizinhos para eles dizerem se na condição de lindeiros concordavam com as divisas, assim como acontece hoje no GEL, ele ainda ia inspecionar a região junto com o agrimensor responsável por acompanhar ele nos processos, verificar a existência de outras terras devolutas e começar a discriminá-las e arrecadá-las ao acervo, tá? E nesse ato ele já iria intimando aquelas pessoas que havia ali para promover os seus atos de regularização, ok? Então, o objetivo era que você conseguisse implementar grandes campanhas para permitir que os particulares documentassem suas terras. O registro feito na paróquia, o registro paroquial, ele era um ato meramente declaratório, ele não transmitia propriedade, tá? Na verdade, ele não servia para praticamente nada, além de declarar as posses, as ocupações. Posse, se você adquiriu por instrumento particular e recolheu o imposto de cisa; as ocupações sem origem anterior, tá? As sesmarias que não demandavam qualquer procedimento, porque já haviam se estabilizado, e as demais áreas possuídas. O objetivo dele era somente esse. Você não precisava dele sequer para pedir a legitimação de posse. Ele não era pré-requisito de nada. Ele não te dava direito de vender aquela terra como se fosse propriedade, de inventariar ela como se fosse propriedade, entendeu? Então, assim, isso é o registro paroquial. Ele é um registro meramente estatístico. Para a questão das posses e das propriedades, ele desempenharia um papel similar ao que o CAR desempenha hoje para as áreas de interesse ambiental. E volta a falar: as sesmarias que não foram legitimadas, as sesmarias que não foram confirmadas, as que não foram revalidadas, elas não possuem status de propriedade, elas não valem nada. O registro paroquial que não foi legitimado, que ele não foi passado a medição e demarcação, ele não vale nada, tá? Essa é a primeira origem da propriedade no Brasil. E aí a gente vai perfazer os anos e vai conhecer uma lenda, que é o uso capião quarentenário.
Os romanos conheciam um instituto que era Longissime Temporis Prescriptio, que permitia a aquisição de um direito de usar e gozar perpétuo sobre as terras imperiais e senatoriais, ou seja, sobre aquilo que estava fora da Península Itálica, fora do Lácio em si, dentro da Península Itálica. Então, essa situação de admitir o uso capião só aos terrenos que eram objeto de direito civil é uma característica do direito romano, porque essas outras terras eram propriedade ou do imperador ou do Senado. Só que a pessoa que está ali ocupando e explorando há muito tempo, ela tinha que ser protegida. Por quê? Porque ela tornou o imóvel produtivo. Então, os pretores conceberam os institutos da Longi Temporis Prescriptio e da Longissime Temporis Prescriptio. Essa segunda é de nosso especial interesse. Por quê? Porque ela era um interdito, arguido em forma de exceção, que impedia que o poder público retomasse essa área, salvo para interesse público premente, tá? E aí a pessoa passava a ter o direito de possuir esse imóvel, usar, gozar e dispor dele. Podia transmitir, podia deixar como herança, podia arrendar, só que isso nunca se tornava propriedade. Marca disso é que esse imóvel não podia ser dado em garantia. O nosso direito colonial, ele era regido pelas ordenações filipinas durante a maior parte do tempo. A mesma estrutura jurídica que regeu o ordenamento brasileiro durante a independência e durante a proclamação da República até que fosse publicado o Código Civil de 1916, esse amealhado de legislações portuguesas que vigiam no Brasil naquilo que não foram expressamente revogados por outros atos nacionais, foi objeto da obra Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, que infelizmente não conseguiu concluir e aprovar o projeto do Código Civil que ela havia feito. Tá, mas e o uso capião quarentenário? Olha só, durante o período da vigência da legislação portuguesa, intercalada com as normas nacionais, até ali a promulgação da Consolidação das Leis Civis, você aplicava subsidiariamente o direito dos antigos ou o direito imperial, que é a forma pelo qual os portugueses denominavam o direito romano, tá? E, por inúmeras vezes, foi arguído por particulares uso capião de terras devolutas, utilizando como analogia a Longissime Temporis Prescriptio, que acarretava a aquisição de direitos sobre o imóvel por uma posse exercida por mais de 40 anos, tá? Só que aqui no direito brasileiro, diferente do que acontecia lá para os romanos, a Longissime Temporis Prescriptio, chamada de uso capião quarentenária, ela permitia o uso capião de terras públicas, bens dominicais, dentre outros. De fato, ainda na Argentina é possível o uso capião de bens públicos, em outros países é possível, tá? Em alguns você não pode usucapiar terras devolutas, em outros você pode usucapiar terra devoluta, mas não pode usucapiar terra pública, então isso vai variar. No Brasil, tanto os bens públicos quanto os devolutos eram passíveis de uso capião até a promulgação do Código Civil de 1916. Então esses registros paroquiais, essas sesmarias antigas, foram usadas por diversas vezes, quando não haviam se convertido em propriedade pelo rito previsto em lei, de fundamento para subsidiar esses pedidos de uso capião quarentenário que acarretou, tá? O que acarretou que diversas pessoas que comprovassem que essa área já era objeto de posse e exploração por particulares 40 anos antes do Código Civil de 1916, que foi o que impediu o uso capião de terras devolutas e bens públicos, conseguissem ver reconhecido o uso capião desses imóveis, tá? É aí que está a origem de inúmeras terras que foram ressalvadas nas ações discriminatórias infindáveis promovidas pelos diversos órgãos fundiários estaduais e federais após a proclamação da República. Perfeito? Perfeito. Até aí eu entendi o que é o paroquial, Antônio. E entendi que ele não transmite propriedade, ele serve somente como prova de posse e poderia fazer até um uso capião quarentenário com ele, com 40 anos de posse, antes de 1916. Mas põe na sua cabeça o seguinte, nada disso aí vale alguma coisa se a pessoa que vai reivindicar esse tipo de direito não está dentro do imóvel ocupando e explorando, tá? Parem de acreditar
em sonho e ideia mirabolante que as coisas não funcionam assim, ok? Tá, e os registros precários? O precário é diferente. O paroquial, ele foi declarado ao vigário da paróquia, tá? Ele tem uma nuance de formalidade. No precário, a pessoa tinha uma posse de terras e falecia, inventariava essa posse de terras, pegava o formal de partilha, tinha uma posse de terras e fazia uma divisão judicial e recebia o formal de divisão, fazia um uso capião de uma posse de terras que, na verdade, era devoluta e fazia um uso capião a non domino, sem indicar o proprietário. Com esses títulos judiciais, ele ingressava no cartório de registro de imóveis e registrava como se fosse propriedade, quando, na verdade, esses títulos eles não eram legítimos. Por quê? Porque esses imóveis não podiam ser adquiridos em propriedade dessa forma. Era necessário um título legítimo outorgado por um órgão fundiário competente para fazer isso. Esses erros do Poder Judiciário, de processar esses inventários, esses usos capiões, essas divisões, e o erro dos cartórios, na maioria das vezes os cartorários eram leigos em proceder ao registro. Havia recolhimento de imposto no inventário, havia recolhimento de imposto de transmissão, deu origem aos registros precários, que são registros que existem no cartório de registro de imóveis, através de transcrição, ou que já foram convertidos em matrícula, mas que se você fizer toda a cadeia sucessória dominial dele, não tem origem, tá? Em alguns casos, eles podem ser passados ao processo de convalidação ou reconhecimento de domínio. Em outros, esse documento só serve para comprovar o tempo de ocupação e exploração, para você recorrer a uma via de regularização fundiária ordinária, através do órgão fundiário do seu estado ou do INCRA. Pessoal, é uma história muito interessante, não é? Só que também é complexa. Se você quer garantir a oportunidade de compreender todos esses detalhes, não esquece, o link está aqui embaixo para você adquirir essa obra, e para quem está prestando atenção na Clotildes aqui no canto, ela é uma lhama legítima de lã original que eu adquiri em uma exposição peruana. Por quê? Porque para conhecer o nosso direito como um todo, é necessário conhecer toda a estrutura de cultura e história jurídica da América Latina, porque nós também temos um histórico de colonização espanhola do período da União Ibérica. Gostou dessa história? Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, fica por dentro do melhor conteúdo.